Olá pessoal, estamos ao vivo, 11 horas, horário de Brasília, na verdade, agora são 11 horas e 2 minutos. Atrasamos 2 minutos, então nós teremos 2 minutos para frente. Felipe já entrou aqui. Cadê o Felipe? Você apertou errado. Não, não apertei, apertei o oi em cima dele. Ah lá. Isso. Olá, Felipe. Ô, Muito meu bom dia. querido. Tudo bem? Tudo bom, graças a Tá me Deus. ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá ok. Aí, tá tranquilo? Tranquilo. Tá só para testar. Pessoal aí que está assistindo a gente, está escutando bem? Ok, beleza. Muito obrigado por estar com a gente, viu, Felipe? É um privilégio para a gente poder bater esse papo, esclarecer coisas e falar sobre justiça divina. Que muitas pessoas têm dificuldade em entender isso, até eu estava falando há pouco. A ideia que está no inconsciente coletivo é que muitas vezes a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha, né? Eu acredito que ela não tarda, né? Ela é infalível e ela não tarda. Ela vai acontecer no momento certo, né? Porque às vezes tem coisas que a gente vai aprender diante desse processo. Se fosse assim, Daniel não seria lançado à cova dos leões, né? E ele seria poupado disso, mas a justiça foi feita lá, na cova dos leões, né? Então, são situações aí da vida, essa entrega, né, para Deus, para a gente poder confiar nessa justiça divina em todas as esferas da nossa vida, mesmo quando tudo pareça que está ruindo, né? Parece que o barco vai cair, que a tempestade vai te derrubar e de repente Deus intervém de maneira sobrenatural, né? Eu acho que esse princípio é aquele mesmo que rege que Deus escreve certos por linhas tortas, entendeu? É, As pessoas exatamente. tentando justificar alguma coisa de alguma forma para tentar se enquadrar nos parâmetros dela. Ou uma Exatamente. visão que ela tem limitada de algo muito mais holístico. Uhum. A gente limita muitas vezes a Deus pautado nas nossas limitações, né? Pautado muitas vezes no que nós achamos, nos nossos julgamentos, nos nossos valores, porque eu acho assim, porque eu acho aquilo, mas é importante saber o que Deus acha, né? É, Então, é o que Deus acha, que Deus ele vê o todo, e ele vê principalmente o que ninguém vê, ele vê o coração, né? Ele vê o coração, ele vê a intenção, ele enxerga a alma, e isso nós não temos acesso, né? Nossas camadas sensoriais são muito limitadas, é. então nós percebemos o mundo ao nosso redor e muitas vezes a gente não chega a conhecer realmente uma pessoa nos primeiros momentos. É necessário mais tempo de convivência, até você conhecer o coração. E muitas vezes nós somos enganados também, né? Quantas traições, né? Por aí na Bíblia e nos nossos dias a dia aí também, né? Desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, né? Então, para você, assim, que tem experimentado tanta coisa, né? Tanta história para contar, como você hoje define essa justiça divina na sua vida? Na sua existência, diante dos fatos que ocorreram, etc. e tal. Daniel, quando tudo aconteceu, a tudo que a gente acredita, porque você imagina, eu cresci na igreja, eu nasci num lar cristão de várias gerações de lares cristãos. Então, quando tudo aconteceu, meio que pega aquilo que você acredita e vira uma ampulheta, vira de cabeça para baixo. Uhum. Porque até então você tem aquelas máximas que Deus não desampara, que não vai faltar o pão, que Deus sempre acode a viúva e o órfão, né? Então, assim, você tem esses princípios. E eu sempre li, sem entender muito, o versículo que diz: tudo que o homem planta, ele colherá. De Uhum. Deus não se zomba. E Exatamente. aí, esse princípio da colheita, ele acaba sendo muito distorcido hoje em dia por causa da teologia, tanto da prosperidade quanto a triunfalista, Exato. que rege que eu sou cauda, eu não sou cabeça, eu não vou passar por provações. É quase uma placa de um marketing multinível dizendo: vem para Cristo que você nunca mais vai passar por problema. Uhum. E aí a frase que Jesus diz: nesse mundo tereis aflições, ou o Salmo 23 de Davi, que antes, mesmo que eu ande pelo vale de sombra, tudo isso acaba. Porque agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Só que não, né? Só que não. Eu nunca É. tive essa, pelo contrário, né? É.
tem um pensador do século XVIII que ele diz assim: como os cristãos não passariam pelas provações e não reconheceriam a necessidade de Deus, sendo que eles são os mais aptos a aguentarem as provações justamente por terem Deus, para serem exemplos. Então, assim, quando tudo aconteceu, a primeira coisa que eu fiz foi começar a perguntar para Deus: o que está acontecendo? Porque existe uma forma muito diferente, Daniel, de você ir diante de Deus pedindo misericórdia. E eu sempre criei num Deus misericordioso. Sim. E a misericórdia, tipo assim, Senhor, eu pequei, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Colocando no meu caso, se eu fosse culpado, eu chegaria diante de Deus, o que não tiraria a graça da misericórdia. Eu chegaria diante de Deus e diria: Deus, eu errei. Por favor, eu não sei o que fazer, eu vou pagar pelo meu crime, ok, mas eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Sim. Agora, mais complicado é quando você chega diante de Deus e fala: Deus, o que está acontecendo? A minha primeira oração, quando eu cheguei em casa, foi assim: olha, eu li o Salmo de Davi, eu falei: eu apresento ao Senhor as minhas mãos limpas e o meu coração puro. Esquadrinha, de uma ponta a outra. E vê o que eu fiz. Porque se eu fiz, eu preciso pagar. Porque o que aconteceu muito, Daniel, foi as pessoas dizendo o que disseram para Jó. Não, isso está acontecendo com você porque você está em pecado. Exato. Né? E eu lembro que até durante essa caminhada, eu liguei para um amigo meu que é pastor, porque todos os pastores viraram as costas. 100%. Imagino. 100%. É curioso, né? A igreja que prega o amor e o perdão dificilmente vive o amor e o perdão, né? É. Compaixão. E aí eu não vou falar da igreja corpo em si, os membros, né? Mas a liderança. As lideranças, exato. Lideranças. Que tem muito a perder, né? E eu lembro que uma vez eu liguei para um que frequentava a minha casa, que pedia conselhos, que até o dia anterior estava pedindo conselhos e tal. E eu falei assim: cara, eu estou com inveja de Jó. Porque Jó perdeu a casa. O Jó não perdeu a casa nem a esposa. Ele perdeu todo o resto. Ele perdeu os filhos, os bens, a saúde, tudo mais. Eu falei: além disso, a minha saúde definhou. Eu atrofiei, perdi 25 quilos, perdi a esposa, perdi um filho, perdi todos os bens, perdi um nome, moral, absolutamente tudo. E Jó ainda tinha 4 amigos do lado dele que atazanavam a vida dele. Eu queria 4 pessoas para atazanar a minha vida, porque pelo menos iria preencher o vazio. Sim. E eu falei isso com o pastor. E ele falou assim: meu querido, me perdoa. Quando eu chegar no Rio, eu vou na sua casa. Estou esperando até hoje. Que coisa. Justiça de Deus. Aí as pessoas falam: como que você conseguiu não surtar? Porque diante de tudo, né? Eu vi uma entrevista sua, diante de tudo que foi passado, narrado, que é importante deixar claro para quem está nos assistindo: você foi absolvido em todas as instâncias, não é isso? Eu ganhei. O que acontece? O processo pelo qual eu fui acusado, que foi estupro de vulnerável, de criança, ele não é tratado nos tribunais como um assalto. Sim. Como um tráfico de drogas. Não. Como milícia. Não. O negócio é muito sério. E o corpo de investigação do Ministério Público era formado exclusivamente por mulheres. O que, para mim, já era um peso até maior. Sim. Porque eu não tinha, suponhamos, homens protegendo homens contra mulheres que querem acusar, sabe? Eram só mulheres. Sim. A minha investigação durou 3 anos. Durante esse período, foram 18 testemunhas de tudo quanto é tipo que você possa imaginar, quebra de sigilo. Pegaram todos os meus aparelhos eletrônicos, fiscalizaram, fizeram perícia, pegaram minha vida, torceram, tudo que você possa imaginar. Depois de 3 anos, o Ministério Público, de uma forma inédita no estado do Rio de Janeiro, escreveu 57 páginas para defender um acusado. Poxa, um dossiê, né? Um dossiê. Um dossiê. O Ministério Público, geralmente, ele escreve muito para respaldar a acusação.
Sim. Porque geralmente o que acontece no Brasil quando a gente fala sobre impunidade? O Ministério Público vai, faz o trabalho, faz o trabalho, faz o trabalho, aí o juiz vai e absolve Uhum. por N fatores. Não, no meu caso não. O Ministério Público pegou cada depoimento, cada sigilo, cada laudo, cada autópsia, criou uma narrativa de tempo, desconstruiu absolutamente tudo e no final entregou 57 páginas. O meu advogado falou assim: eu não tenho o que fazer. O Ministério Público fez tudo para mim. Eu não preciso te defender. O Ministério Uhum. Público te defendeu. E aí o juiz que acompanhou todo o processo, estranhamente, foi trocado no último mês. Porque o Ministério Público pediu que a outra parte fosse investigada, porque ela coagiu todas as testemunhas. Uhum. As minhas testemunhas foram ameaçadas de morte. Então o Ministério Público pediu que isso tudo fosse investigado. Estranhamente, o juiz foi trocado. E aí o novo juiz, o que ele faz? Ele chega de última hora, mas ele vê todo o respaldo do Ministério Público, ele ouve todos os áudios, lê tudo, e ele fala: ok, esse cara é inocente. E caneta. Eu acredito, se tivesse sido o juiz antigo, ele também tinha pedido que a outra parte fosse processada. Uhum. Mas esse novo, por assumir um cargo cheio de processos que ele teve que assumir para ele foi no mais rápido. E o Ministério Público é o responsável por investigar. Nos Estados Unidos, quando o Ministério Público ou a promotoria pede a absolvição, o juiz nem dá mais posicionamento nenhum, anula o processo na hora. Aqui não. Aqui ainda tem a voz do juiz e ainda tem como recorrer. Então, Uhum. nesse caso, meu advogado falou: bom, o Ministério Público fez tudo, a gente só diz assim, ó, gostamos do Ministério Público Sim. e a gente faz um lembrete, que a outra parte seja investigada. E aí, o juiz chancelou o Ministério Público sem pedir a investigação da outra parte. Então, eu recorri. Justo. Eu sou não sei quantas pessoas foram absolvidas nesse país que recorreram à própria sentença. Pois é. Inusitado. É Realmente muito, inusitado. é muito inusitado, porque eu pegaria a sentença, botaria debaixo do braço, pegaria meu passaporte e todas as ordens de restrição que caíram tudo por terra, porque eu fui absolvido, e iria viver minha vida. Não, eu recorri. A qualquer pessoa, o processo segue em segredo de justiça, mas qualquer pessoa que entrar no site do JusBR, Justiça BR, que só coloca os despachos, vai ver lá, segunda instância, apelante, Felipe Heiderich, sou eu. Por quê? Eu resolvi apelar porque havia testemunhas que se colocaram em risco para me defender. E eu queria pedir proteção a essas testemunhas. Uhum. Então, na apelação, a gente está pedindo que a outra parte seja investigada e que essas testemunhas tenham um respaldo, mesmo que para a gente vá numa delegacia depois pedir ordens de restrição para salvaguardar essas testemunhas que disseram diante do juiz: eu ouvi da boca dela, ou ele morre no hospício, ou ele morre na cadeia, mas dividir os bens eu não vou dividir. Uau. Eu não vou ter mais um divórcio, porque isso vai tirar a minha credibilidade. Isso é loucura, Daniel, porque era a pessoa que eu programava viver a vida inteira. Eu levei mais de um ano para acreditar nisso. Eu comecei a fazer terapia e a minha família, que sempre me deu suporte, eles falavam assim para mim: você não vai voltar para ela, né? Porque eu não conseguia acreditar nisso. A todo momento eu acreditava que ela estava sendo influenciada por alguém. Entendeu? Uhum. E que ela viria a qualquer momento dizer: desculpa, foi uma loucura que está acontecendo, eu não sei porquê, me perdoa e tal. Eu acreditava nisso, eu acreditei durante muitos meses. Eu levei bastante tempo até acreditar que não, que foi tudo armado. Eu precisei de ajuda de especialistas para acreditar que foi tudo armado. Eu precisei ouvir as testemunhas que viram tudo, que depuseram que foi tudo armado. Eu precisei ver os trâmites do Ministério Público e aí começou um processo dolorido, de mágoa, para liberar perdão. Sim.
E eu tenho muita dificuldade em lidar com pessoas, em acreditar em pessoas que dizem assim, não, eu tenho uma facilidade tremenda para perdoar. Não, você pode me espancar, tirar meu rim, matar minha família, que no dia seguinte eu acordo e falo, tá tudo esquecido. E Aham. eu tenho dificuldade porque isso não é a verdade. Não É é um verdade. processo, né? Perdão não é imediato, é um Se processo, você né? foi arranhado, Não tudo bem, consegue. o arranhão cura no dia seguinte. Agora, se amputa teu braço, até cicatrizar leva tempo. E eu sempre acreditei que o perdão não é um sentimento. Você não acorda querendo perdoar. Perdão é uma atitude. Então eu ia para Deus todo dia e dizia, Deus, olha só, não dá não. Não dá não. A pessoa não só fez muito mal, como ela continua fazendo até hoje. Como perdoar alguém que não se arrepende e que continua vivendo exclusivamente para te fazer mal? Uhum. Então esse foi um desafio que levou mais um ano. Até aí se passaram 2 anos. E o terceiro ano foi simplesmente eu me reconstruindo. Como diria o meu terapeuta, Felipe, o meu terapeuta, os dois, eles falaram assim, a gente nunca viu alguém que passou o que você passou e não se matou. Sim, é muita pressão, né? É só pela resiliência mental que Deus pode dar, né? É, Essa força vem do alto, é aquela força de sanção, né? E você conseguir suportar a pressão de todos os lados, como Paulo também suportou, né? A gente olha como é que pode, né? Até que ponto o ser humano aguenta, né? Na força de Deus a gente vai longe, né? E você foi muito, aconteceu muita coisa com você. Eu vi que você chegou a parar até num hospício, foi é. isso? O Poxa que que vida, chegou acontece? até esse ponto. Fiquei Pois é. 8 dias num hospício, nu, amarrado numa cama. Não, eles me deixaram de fralda. Amarrado numa cama, sofrendo tortura. Quando ela disse que eu tinha estuprado a criança, ela pegou e saiu de casa. Eu pedi ajuda aos líderes dela. E eu não sabia que os líderes dela estavam envolvidos nisso tudo. Eram pastores de Dallas. Eles estavam Uhum. envolvidos nisso tudo. Eu pedi ajuda a eles. Eles falaram, desculpa, a gente não vai se envolver. E aí eu olhei para o lado, ela sempre tomou muito remédio controlado. Né? Eu acho que remédio controlado, dependendo das ocasiões, são necessários. Entendeu? Sim. Mas às vezes eu via ela tomando 100, 200 gotas de um remédio controlado, então para mim aquilo era normal. E eu tomei uma dose muito forte, caí em sono pesado. Deixei 2 bilhetes, um para os funcionários da casa, que tinham muitos, falando, olha, não se preocupa, vou dormir, esparecer a cabeça, e um outro bilhete para ela, dizendo que eu amava e amava a criança também. Uhum. Eles usaram isso, pegaram, chamaram uma ambulância, me levaram para um hospital, para uma UPA, aqui no Rio de Janeiro. Lá eles viram que estava tranquilo, me liberaram algumas horas depois. Eu tentei vir para casa, mas meu motorista não deixou, chamou uma ambulância. Quando eu entrei na ambulância, eles me sedaram. Eu acordei no hospício no dia seguinte. Meu E Deus. fiquei no hospício por 8 Pesadelo. dias até a minha família conseguir me localizar, minha família de Minas, do interior, e me resgatar. Lá, eu fui privado de sono. Existia uma televisão velha que era ligada no máximo, com aquele ruído estridente. Então, eu ainda sofro com isso. Quando alguém está com o telefone alto do meu lado, que fica o ruído estridente, eu começo a tremer. Uhum. Então, na minha casa não tem campainha, não tem interfone, o telefone fica no mudo, no silencioso, para não ficar revivendo isso, porque hoje eu tenho clinicamente TEPT, que é estresse pós-traumático, Sim, que é comum para quem volta de guerras. E lá sim. no hospício, depois de 8 dias, eles me quebraram, porque eles disseram que eu não era quem eu era. Porque quando eu fui internado, eu achei que eu tinha sido sequestrado. Hum. E eu falava, não, liga para minha esposa, liga para o meu assessor, liga para alguém da empresa, bota meu nome no Google. Sabe? Porque eu tinha livros lançados, DVDs e Sim, tudo sim. mais. E faz alguma coisa. E a pessoa ficava do meu lado injetando drogas fortes e dizendo assim, você não é Felipe. Nós te achamos na rua. Você sofre de dupla personalidade. Você é um monstro. Nós estamos aqui para te proteger.
E isso dia e noite, dia e noite, dia e noite. E na sala que eu estava, na jaula que eu estava, tinham muitas pessoas muito peculiares, que realmente tinham transtornos mentais e outras estavam com crises de abstinência de drogas pesadas. Então, 24 horas, gente gritando, urinando, esfregando fezes, tacando as coisas. Era esse o ciclo que eu passei durante 8 dias. Até que no 8º dia, a minha ex-esposa foi me visitar com um pastor, um apóstolo. Ela levou um apóstolo. E mais um advogado. E fez uma proposta. Assina esse papel anulando o teu casamento, dizendo que vocês nunca consumaram um casamento. Isso automaticamente deixaria todos os bens para ela e aí a gente não te processa por estupro. Daniel. Olha, você acha que a motivação foi dinheiro? Uma delas foi. Uma delas foi. Levando em consideração que nos 9 meses seguintes, ela não só casou, como teve 3 namorados, nos 9 meses seguintes que ela alegou que o filho foi estuprado, ela teve 3 namorados. E com o terceiro ela casou, que é o marido atual. Não sei como uma mãe que tem um filho estuprado coloca homens diferentes na sua casa e casa logo em seguida. Mas, então eu não sei se ela já tinha alguém. Mas o que as pessoas que estão em volta de mim dizem é que ela ganhou notoriedade no Brasil com um testemunho de um drama muito grande. E esse drama já não estava vendendo mais, já não estava lucrando mais, já não estava dando mais agenda. Ela precisava de um novo drama. Então, ela não podia só me acusar de homossexualidade, porque ela fez isso com o primeiro marido. Ela não podia só me acusar de ser um marido ausente, porque ela fez isso com o primeiro marido. Ela não podia só me acusar de ter múltiplas personalidades, ser bipolar, porque ela fez isso com o primeiro marido. Então, ela, além de fazer tudo isso, ela incluiu mais 2 coisas. Que eu era satanista. Não sei se você me viu lá na Irmandade, entendeu? Nunca fui. Não lembro de você na Irmandade, não. Entendeu? Nunca fui. E que eu era pedófilo. E aí, já era. Ela colocou tudo o que a igreja pode rechaçar e tudo que a sociedade pode rechaçar. Não sei se existe algo pior do que você tirar a pureza de uma criança. Sim. Então, todo mundo... Bom, ela vem para a mídia, fala isso. Ele não se defende, ele é culpado. Só que ninguém sabia que eu estava num hospício e ela estava com os meus telefones, com as minhas senhas, publicando em meu nome, mandando fotos para os meus amigos, cantando os meus amigos, tentando extrair alguma coisa, mudando toda a documentação, retirando tudo que tinha vínculo com ela, das minhas redes, da casa, tudo. No entanto, que eu não pude voltar para minha casa até hoje. Pegar nada. Nada, nada, nada. E aí, durante esse período de 8 dias eu fiquei. Quando eu saí, eu não tinha para onde ir. Não tinha o que comer, não tinha o que vestir. Graças a Deus eu tinha uma família. E alguns amigos que se aproximaram. Então eles me deram casa, me deram comida, como me dão até hoje. Entendeu? Eu ainda não recuperei nada. Só que logo em seguida eu descobri que havia um mandato de intimação. E eu fui até a delegacia e me entreguei. E o mais doido, Daniel, que o que aconteceu comigo não se acontece no Brasil. Uma mulher chegou numa delegacia e disse: meu filho foi estuprado. A delegada de plantão não pediu diligências, não pediu provas, não pediu laudos, nem o meu testemunho. Ela mandou uma carta para o juiz pedindo me prender. Em menos de 24 horas. Sem testemunhas, sem laudos, sem diligências, sem ouvir depoimentos, havia uma ordem de prisão contra mim. Não houve investigação antes de mandarem me prender. Eu acredito que se você é um perigo, bota uma ordem de restrição. Se o marido bate na esposa, se a esposa bate no marido, se ele faz mal, espanca uma criança, ordem de restrição para investigar. É o primeiro passo para proteger a vítima. Não manda de cara prender, para depois saber se a pessoa é inocente ou não.
2 dias depois que eu estava preso, saiu um laudo dizendo que a criança mentiu a pedido da mãe. Olha. Eu levei 3 anos para fazer esse laudo se valer. E você passou também por psiquiatras forenses a seu próprio pedido, né? Para descartar essa possibilidade de tentarem te convencer que você estava tendo uma dupla personalidade, coisa e tal, né? Porque eu fui preso. Uhum. Eu fui espancado na cadeia pelos carcereiros. Eles arrancaram minha roupa, uma mania de querer me ver pelado, pelo amor de Deus. Pois é. Eles arrancaram minha roupa. Tem momento que a gente precisa fazer piada para deixar o assunto um pouco mais leve, senão eu começo a tremer. Eu começo a tremer. Mas é importante falar, a verdade liberta, a verdade é libertadora. E cura. Hoje eu consigo falar de uma forma mais tranquila. As primeiras vezes que eu falei, eu começava a tremer muito. E aí eu fui raspar a minha cabeça, me jogaram numa cela e falaram: ele estupra criancinhas. Quem estuprar ele primeiro, a gente não bate. Uma cela cheia, eu pelado. E aí eu fiz a oração da cruz. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque meu corpo... porque numa situação dessa, a meu previsibilidade... Não, impossível. Meu corpo acaba aqui agora. Aqui agora. E aí eu emendei um pouquinho a oração da cruz. Eu falei, por favor, que eu morra rápido. Que eu não vou aguentar. E aí eu fui para um canto da cela, em posição fetal, até que alguém tocou no meu ombro. Eu levei aquele susto. E aí me estenderam a mão e me deram uma camisa. Uma camiseta branca. O outro um short. E o outro uma havaiana preta, que eu tenho até hoje. E eles não falaram nada. E não tocaram em mim. Eles me vestiram e sequer levantavam a cabeça para falar. Eles falavam comigo de cabeça baixa. Que coisa. Daniel, eu vi se cumprindo Daniel na Cova dos Leões. Eu vivi Daniel na Cova dos Leões ali. Eu creio que existem momentos que Deus nos usa como instrumentos de luz mesmo, né? E eu acho que se alguém está em trevas e tem um encontro com alguém iluminado, ela não consegue tocar naquela pessoa, né? Ela não consegue fazer um mal para aquela pessoa, porque ela sente aquela onda de amor, por mais ferido, por mais danificado que esteja. Você vê Jesus lá na cruz, o bandido do lado, né? Tem misericórdia de mim, Senhor. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Né? Então, e hoje a gente tem essa facilidade tão grande de julgar, sentenciar e condenar as pessoas, sendo que o próprio Cristo, né, disse para um bandido na cruz que ninguém sabe qual foi o crime dele, ninguém disse o que aconteceu, mas ele foi condenado, né? E Jesus falou: você vai estar comigo no paraíso. Né? Eu acho isso lindo, mostra uma extensão e uma profundidade do amor de Deus que a gente não calcula. Qual foi o critério de Jesus para defender aquela mulher adúltera, né? Não é o seu caso, evidentemente, mas que ela estava errada, né? Pelas leis mosaicas, eles tinham a legitimidade de apedrejá-la. E Jesus a defende, né? E no final, ele fala: cadê teus acusadores? Não tem nenhum aqui. Vai, não peques mais. Né? Mas ele não fala assim: olha, vá no Peques Mais e a partir de agora você tem que me seguir, você tem que fazer uma oração por dia. Não deu nada disso, sabe? Porque Deus conhece o coração, eu acho isso lindo. E essa extensão do amor de Deus ainda é incompreendida pelas pessoas, né? E você escreve, né? Você continua escrevendo. Sim. Você está escrevendo sobre essa pauta, sobre esse tema, porque além de ser libertador, eu acho que vai ajudar muita gente. Porque tem muita gente injustiçada dentro da igreja, que deveria ser, além de um celeiro de amor, um ambiente onde prevalecesse a justiça. Onde, vamos entregar nas mãos de Deus, vamos esperar, né? E não houvesse tanta corrupção, tanta ganância, tanto roubo, tanta mentira, enfim, tanto comércio, né? Que tem entrado no meio. Então, é importante, sim, escrever sobre isso. Eu acho que é excelente o que você está fazendo. É terapêutico e vai ajudar muita gente. Então, essa é a palavra, é terapêutico, mais do que qualquer coisa.
Vou te responder sobre eu ter feito a análise. E aí eu entro nesse sentido. Quando eu saí, eu era odiado por uma nação. Eu fui reportagem no mundo inteiro. Houve casos, por exemplo, houve um caso muito notório de um padre que estuprou 500 crianças na Alemanha. Eles não tinham a foto do padre, eles estamparam os jornais com a minha foto. Então, assim, meu assunto foi muito divulgado. Eu era a cara do pedófilo, a cara do mal. A E aí, imprensa tentou reverter isso ou não? não, Uma não. vez que Algumas, você foi não, liberado, não. O negócio não. é só apresentar a tragédia, mas não Eu, mostrar eu entrei a em contato inocência. com toda a imprensa e eles falaram: a absolvição não traz relevância. Notícia boa não dá relevância. É verdade. Entendeu? Fofoca, boato e desgraça É. é o que vende. Eu falei com Algu- uma produtora, é a mesma coisa. É. Algumas pessoas, claro, se posicionaram e têm me ajudado. Você, no meio evangélico agora, mas eu tive mais apoio de quem não era evangélico. É. Os O meus que é um amigos grande hoje. paradoxo. Deus usa, às vezes, o ímpio para abençoar o justo e a gente nem. Deus usa quem ele quer, né? Usou É, até o jumento, né? e aí, quando eu saí, o mundo estava dizendo que eu era um monstro. E eu falei, então eu devo ser um monstro, né? Eu sou um psicopata. E aí eu pedi, isso até em juízo, que fosse colocado psiquiatras e psicólogos forenses, especialistas em psicopatas, para me avaliar. Porque eu queria saber. Porque se eu fosse, eu ia me entregar. Eu ia falar, não, por favor, me interna, me julga, faz o que quiser. Eu ia pegar. E aí eu passei por essa avaliação por duas pessoas não cristãs. Eu pedi que não fossem cristãos, Sim. para que não usassem a fé, mas a ciência. E depois eles emitiram, cada um deles, 2 laudos. De que eu era uma pessoa completamente sã, com traços de empatia, de empata. Porque eu era uma Sim. pessoa ingênua demais. Que geralmente são pessoas usadas por psicopatas. E que eu Sim. tinha minhas faculdades É só mentais ler o muito. livro Mentes Perigosas. Fica É, para dica para da todo Ana mundo, Beatriz. tá? Mentes Perigosas. Leia esse livro. Então, eu entrei nessa classe dos empatas, que são pessoas que são vítimas de psicopatas. E aí, depois disso, eles testificaram que eu não tinha nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de disfuncionalidade mental, mas que por causa de tudo o que eu passei, das torturas que eu vivi, eu acabei desenvolvendo um caso clínico de depressão e de TEPT, que é transtorno do estresse pós-traumático. E aí, depois disso, qual foi a última pergunta que você... Livro. Então, O livro, além de ser terapêutico, vai ajudar muita gente. isso. E aí eu já escrevia muito, eu já tinha lançado alguns livros. E o que acontece? Durante 3 anos, a minha mente ela não conseguia concatenar. Eu fui definhando e definhando emocionalmente também, não só no corpo. Eu atrofiei, eu ficava andando assim, eu diminuí, eu emagreci. Minha mãe sofreu muito. E aí eu comecei a Imagina. pegar e anotar, fazer um esqueleto. Cada dia eu anotava uma frase do que tinha acontecido naquele dia. E aí, a partir disso, eu comecei a escrever o livro. O livro está quase pronto. Ele narra coisas assim da alma, ele narra a vivência, ele não narra a maldade da outra parte. Sim. A maldade da outra parte só tem o pano de startar. Por que tudo isso aconteceu? Só. Ela não é citada mais. E a partir de então eu narro a vivência de alguém que era um inocente, que foi jogado num manicômio, como se fosse no século XIX. Isso ainda existe. E Parece aqui, Inquisição, né? Parece é, coisa da Inquisição, isso, da Idade Média. exatamente. No cárcere e tratado como o pária da sociedade e como sobreviver, falando sobre dúvidas, questionamentos, sobre conflitos com Deus, conflitos com a fé, com o ser humano, decepções, resiliência, fé, motivação, superação. Então é um livro que está sendo construído. Muitas vezes eu começo a escrever e eu preciso parar. Sim. Eu paro e passo 10 dias sem olhar para tentar recuperar força, porque querendo ou não você revive. Você que já Nossa. escreveu livros com partes da sua história,
Você Exato. sabe o quão difícil é reviver alguns Muito, momentos muito. Muitas vezes você tem que fazer pausas, às vezes pausas longas, longas. né? Porque senão a mente, ela entra num parafuso. Ela não responde aos comandos normais. Porque você Uhum. volta a um lugar que para você se puxar para a realidade atual, aonde você está mais forte, mais equilibrado, é difícil. Senão você fica perdido lá atrás. Uhum. Entendeu? E Então fica está mesmo. terminando essa escrita. É, graças a Deus. Em algum momento, alguém chegou a levantar a hipótese ou a possibilidade de haver, além da essência humana, porque o ser humano ele pode ser bom, pode ser mal, né? Ele tem escolhas para fazer, mas em algum momento alguém levantou a possibilidade de ter alguma coisa de cunho espiritual no meio dessa história ou não? Ou sempre foi tratado de uma maneira cartesiana? Então, eu nunca falei sobre isso. Porque é muito difícil. É muito difícil porque eu fui casado. E quando você passa 3 anos com uma pessoa e depois você descobre que ela não é nada daquilo, você se sente burro, impotente. Você se sente um nada espiritual. Porque como que você não viu? Como que você não identificou? Estava cheio de sinais. Como que a ficha não caiu? Você não orava? Você não lia? O amor Sabe? cega, pastor. O amor cega. Eu sei, Né? mas, poxa, eu tenho, sabe, inteligências humanas, eu tenho mestrado. Inteligência emocional, poxa, eu fazia aconselhamentos, eu escrevia sobre relacionamentos. Espiritualidade, eu tinha uma vida de jejum, de oração, tenho. E quando é tão difícil falar para mim, porque como que eu não percebi? Dá a impressão de que eu era cego, burro e mundano, não espiritual. Uhum. Aí algumas perguntas começaram assim, porque muita gente, todo mundo que estava ao redor, todo mundo que estava ao redor, inclusive funcionários, disseram assim: pastor, ela não adora a Deus. Ali é outra coisa. Mas é muito difícil para mim acreditar. Por quê? As pessoas falaram assim: você já viu ela lendo a Bíblia? Eu falei: não, em casa nunca. Só na frente da TV ou na frente do celular. Em casa nunca. Você já viu orando? Não, em casa nunca. Nunca. Só quando liga o celular, só quando liga, faz um programa. Você já viu ela se trancando em algum lugar para ficar falando? Muitas vezes. Mas para mim era línguas, dom de línguas. Então, assim, eu não tenho como provar. A única coisa que eu sei é que 5 dias antes disso tudo acontecer, tinha uma pastora na minha casa e ela fez uma oração e a minha ex-mulher caiu possessa. Possessa? Caiu possessa. Caiu Uau. possessa. Mas até então, ela estava dizendo que era um processo de libertação e era normal. Mas um cristão genuíno, cheio do Espírito Santo, isso eu posso lhe afirmar, não fica possesso. Pois é. Essa Não fica. pastora tem uns 3 meses, porque ela ficou do lado da outra pessoa, porque ela acreditou na outra pessoa, tem uns 3 meses que ela me pediu perdão. Ela me pediu perdão e chorou e falou: me desculpa, porque os sinais eram claros. É uma pastora de Fortaleza. Os sinais eram claros, eu não vi, eu não quis ver, porque eu tratava como uma filha. E ela Cara, escreveu várias me pedindo perdão por, por não, por e pedindo perdão a Deus por ter sido um instrumento. Mas isso eu nunca disse para ninguém, até porque é muito difícil para mim. E até então, caiu possessa? Resquício de alguma coisa? Não sei. Daniel, se você caminha comigo, eu sempre vou tentar te mostrar o amor de Cristo. Eu não sou pessoas que deixam ninguém no caminho, uhum. entendeu? Eu não sou pessoas que eu nunca abandonei alguém. Os meus funcionários, eles testificam sobre mim. Quando eles caíram, eu estava lá para puxar pela mão.
Então, assim, mesmo que aparentemente alguma coisa estava errada, eu trazia para perto para tentar ajudar. Porque se alguma coisa parece errada, abandonar é pior. Então, quando aconteceu essa possessão, eu não estava em casa, eu estava no escritório, os funcionários que contaram, eu fui orar, fui conversar, mas não quer conversar sobre isso, então eu mantive a minha oração. Aí, uma semana depois, aconteceu tudo isso. Então, se você perguntar que tem algo espiritual, eu vou dizer claramente tem. Em que nível? Eu não vou te afirmar, porque eu estaria sendo, não sei a palavra, mas poderia estar sendo injusto. Sim. Ou condescendente. Entendi. Mas uma coisa é, por experiência, eu tenho plena convicção. Um cristão, isso serve para todos que estão nos assistindo, um cristão verdadeiro, cheio de Espírito Santo, ele não fica possesso, porque possesso significa tomar posse. Um demônio não pode tomar posse de você se você já pertence a alguém, se você já pertence a Jesus, se o Espírito Santo habita em você. Né? A luz prevalece sobre as trevas, né? As trevas não prevalecem sobre a luz. Então, realmente havia ou E eu que venho uma de origem ilegalidade, presbiteriana, eu de toda uma alguma raiz coisa. presbiteriana, é difícil acreditar que um verdadeiro cristão cairia possesso, né? Mas é alguém que você ama. Quando ela fez tudo aquilo no hospício e pediu anulação, a minha resposta foi: eu jamais vou dar anulação porque eu te amo. Eu vou lutar pela minha família. Você ainda a amava, mesmo naquela Sim, circunstância. sim. Eu saí da cadeia, eu ainda a amava. Eu queria lutar. Eu não pude me aproximar por causa das ordens de restrição. Por isso que eu falei, eu levei quase um ano para a ficha cair. E depois mais um ano para perdoar. Poxa, que situação. Filho. E que a gente vê, às vezes vem à tona algumas coisas, quando a gente fala em magia negra, bruxaria, possessão, né? Ninguém imaginava, por exemplo, que na época do governo do Collor no Brasil, tinha rituais de magia negra na casa da Dinda, né? Depois a própria esposa dele acabou falando. Então isso, por incrível que pareça, é mais comum do que a gente possa imaginar. Né? E muitas vezes cristãos são aliciados, né? Dependendo do alcance, dependendo da reputação, né? Dependendo do quanto aquela pessoa é veículo de alcance, né? Não estou dizendo que ela seja satanista, mas a partir do momento que você tem qualquer legalidade na sua vida, né? O demônio toma posse, ele vai entrar na sua vida, né? Mas ele não vai possuir. Né? Ele vai te influenciar, ele pode causar uma opressão, mas ele não pode tomar posse. Então, há algo além, certamente, nisso. Há algo que a gente não enxerga, mas acontece no mundo espiritual, sim, esse desdobramento. E, mais uma vez, eu vejo justiça divina, porque você sofreu 2 ataques. Né? Um ataque vindo dos homens, né? Talvez muitos influenciados por essas hordas demoníacas, e um ataque espiritual, que você, embora talvez não tenha enxergado naquele momento, Deus te protegeu de uma forma sobrenatural. Eu estou falando com você hoje aqui, você é um exemplo vivo, né, de quão Deus é bom e quanto a justiça de Deus é divina, ela é perfeita e ela é sem falha, né? Ela restaura. Quando a gente fala em restauração, parece difícil, né? A gente acreditar em restauração depois de alguém que passou um estresse pós-traumático, mas Deus restaura. Né? Você não vai esquecer, não vai ficar desmemoriado, né? Sim. Mas você vai lembrar dessa situação e não vai mais estar ligado ao sentimento. Né? Aí você atinge o nível de libertação. Né? Quando você não linka mais aquela lembrança, você lembrou e você sente aquela raiva, dor, medo, sei lá. Né? E Então, como Deus é pai, né, Daniel? Porque, assim, nesses 3 anos, como eu briguei com Deus em alguns momentos. Como eu falei, Deus, como é possível? Como é possível essa maldade toda e o Senhor aparentemente não faz nada, porque a gente quer as coisas de imediato. A gente quer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa forma. E tinha lideranças evangélicas até no Senado
pedindo a minha morte. E eu clamava a Deus e falava, Senhor, o que está acontecendo? E eu brigava com Deus. E hoje eu vejo que Deus em nenhum momento, Daniel, ele se irritou. Sabe? Ele entendeu cada um dos meus desabafos. Deus é Pai. Ele não me tirou do colo em nenhuma das minhas birras. Entendeu? Ele não me afastou em nenhum dos meus gritos, em nenhum dos meus murmúrios, em nenhum dos meus questionamentos. Ele só falava assim. Ele não falava, mas ele me mantinha no colo. É. E hoje, 4 anos, né, um ano depois, praticamente depois da absolvição, eu vejo a justiça de Deus de uma forma muito mais ampla. Sim. Porque Deus está no amanhã, a gente está no agora. É. Deus não trabalha exclusivamente no agora, ele trabalha no amanhã. E a gente, por mal saber do passado, vislumbrar o presente e não saber de nada do amanhã, a gente só quer o agora, o imediato. Enquanto Deus está dizendo assim, calma, meu filho, calma. E a dor, ela serve para isso. Eu acho que o homem sem dor, ele seria ausente de Deus. Porque a ausência de dor te torna prepotente, te torna arrogante, soberbo, sim. te torna soberbo, vaidoso. A dor, ela te traz para perto de Deus. Porque quando nós comemos o fruto no paraíso, a forma que Deus achou de nos levar de volta para o Éden foi nos trazendo dor. É, exatamente. Hoje, mais maduro, como é que o senhor lida com... que sempre vai ter alguém que vai julgar, infelizmente, né? O ser humano, né, é bem complicado. Né? Nós temos uma época que o amor tem se esfriado, e mais do que nunca eu vejo isso, né? Tem se esfriado demais, né? Não tem mais compaixão, amor, lealdade, esses valores estão se perdendo, estão se distanciando. Como é que o senhor lida com esses cristãos, né, que ainda insistem em julgar, mesmo tendo todas as provas, sendo absolvido em todas as instâncias e tudo mais? Quer dizer, como é que o senhor administra, como gerencia isso? Onde aloja esse sentimento, né? Uma pessoa uma vez me disse que assim, sempre vai ter alguém para questionar. E eu naquela época eu trabalhava em negação e dizia, não, mas se eu fui acusado pela uma nação vai me defender, porque vai ver que é mentira. Eu tinha essa ingenuidade. E eu falava, não, ainda vai ter Deus, o Espírito Santo convencendo os corações. Mas a gente esquece que também tem um diabo lá para convencer os corações. Claro. Uhum. Né? Tem pessoas que não querem ouvir o Espírito Santo. Então, assim, no início e até alguns tempos atrás, doía muito, machucava muito. Até porque eu ainda recebia muitas ameaças formais. Né? Foram mais de 20 mil xingamentos por post e mais de 5 mil ameaças formais de cristãos dizendo assim, eu espero que você morra e ressuscite só para morrer de novo. Meu Deus, cristão. Eu recebi perfis de missionárias do meio evangélico dizendo assim, se você morasse na minha rua, eu te esfaquearia, eu arrancaria as suas tripas, eu te caparia, entendeu? Assim, o pior xingamento, porque o meu maior público era o cristão. Então, assim, doía muito e sangrava. E eu falava, Deus, para que eu vou lutar pela igreja? Porque eu nasci e fui criado, treinado na igreja, desde criança. Sim. Então eu falava, Deus, para que eu vou lutar por essa igreja, falar para essa igreja, em nome do Senhor, pregar o evangelho para essa igreja, se essa igreja não quer saber, não quer saber. Então eu tive um momento de dificuldade, de revolta, e aí nesse momento, né, nessa dor, eu pegava, excluía, bania as pessoas e tudo mais. Até que eu li como o rei Davi tratava os haters. Quando ele foi expulso do palácio por Absalão, ele andando com seus soldados de cavalo fugindo, uma das pessoas começou a gritar profetizando, esse aí é aquele, não sei o que e tal. E aí um dos valentes de Davi pediu a honra de decapitar a pessoa.
Uhum. E aí o rei Davi disse assim, por quê? Se Deus deu a voz a essa pessoa, e se ela está falando, se o próprio Deus está permitindo ela falar, quem sou eu para interromper a narrativa de Deus? E Davi continuou. Sim, Óbvio que essa pessoa sofreu as consequências evidente. por ter falado em nome de Deus coisas que Deus não disse. E aí Deus toma essas dores. Mas Davi continuou. Hoje eu lido com essas pessoas assim. Exceto quando elas baixam o nível nas redes sociais e ofendem outras pessoas, aí essas pessoas são silenciadas. Tirando isso, nas minhas redes sociais, você vai ver que tem gente que concorda e gente que discorda. É. A única coisa que eu te digo é, tenha consciência que se você falar em nome de Deus, coisa que Deus não disse, é com ele, não é comigo. Exatamente. A Agora, justiça divina chega. 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 O que Chega. você planta, e aí voltando em Gálatas, o que você planta, você colhe. Não no tempo que você quer, não da forma que você quer, não na hora, jeito, maneira. Mas um dia a colheita virá. E a colheita de Deus não é a minha colheita, a minha sensação de colheita, que eu quero ver, que eu quero saborear, porque isso não é justiça, é vingança. A colheita de Deus, ela é justa. E muitas É. vezes ela traz por arrependimento. É por isso que a Bíblia diz que Deus demora a fazer justiça, porque ele dá tempo para a pessoa se arrepender. Sim. Mas quando esse tempo cessa, a justiça dele vem. E a justiça dele, baseada em amor, ela Uhum. é plena, definitiva, eficaz e absoluta. Traz cura de um lado, e se não trouxer cura de um outro, haverá justiça e condenação para ele. Amém. É isso mesmo. Esse Simão Mágico enganou tanta gente, né? Até que chegou um dia que encontrou Pedro, um homem cheio de unção e autoridade de Deus. Acabou Simão Mágico, né? A gente vê muita coisa nas escrituras que nos ensinam, né? Paulo passou por tanta dificuldade, mas ele insiste em dizer: nada vai me separar do amor de Deus, não importa o que Nada, aconteça. nada. E quando você tem essa experiência com Deus, nada separa. E como o nosso tempo está acabando, porque senão não gravo, eu vou fazer um último comentário e vou deixar o senhor falar palavras finais. Eu vejo muito do amor de Deus quando Pedro nega a Jesus 3 vezes. Jesus, ele canta a bola, ele fala para Pedro: você vai me negar, Pedro? E Pedro, assim, impulsivamente responde: não, eu sou capaz de morrer por ti, eu não vou te negar. E ele nega 3 vezes. Na terceira vez que ele nega, Jesus está apanhando, né? E Jesus olha para Pedro, né? Os olhares deles se cruzaram por um momento. E Pedro chora copiosamente e sai. Mas Jesus não olhou, eu tenho certeza disso, com um olhar do tipo: eu sabia que você ia me negar. Não, foi dizendo: eu continuo te amando, Pedro. Eu estou do teu lado, né? Eu continuo do seu lado. E a prova empírica disso é na ressurreição, quando ele aparece e delega para Pedro, né, começar a igreja, né? Então, Deus tem maneiras maravilhosas de nos abraçar, de nos acolher, e a justiça dele sempre vem, né? Jesus é o maior exemplo de erro, né, histórico, né? As mesmas pessoas que foram abençoadas por ele certamente estavam ali gritando: crucifica, Crucifica. né? Estavam lá no Sermão do Monte, estavam lá na multiplicação dos pães, então de repente estão lá também: crucifica, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, né? As palavras, elas podem promover coisas terríveis. Às vezes as pessoas estão com depressão profunda. Uma palavra que você faz é a diferença entre vida e morte. Você pode matar uma pessoa com uma palavra, né? E pode trazer vida para ela com uma palavra também, né? Então, nisso eu vejo o amor e graça de Deus na sua vida. Quer falar uma última coisinha, pastor? A gente tem um minutinho Não. aí que eu tenho, senão fecha. E aí é por isso que Deus criou o mundo com a palavra, né? É, E a prova disso, quando ele visita Pedro depois da ressurreição, ele não fala: eu te avisei, né? Ele diz: você não, me ama? Então, ainda delega: cuida das minhas ovelhas. exatamente. Esse Deus é o Deus que nós queremos. Obrigado, Daniel, por ser Amém. um amigo e por ser Obrigado, igreja. E por ser obrigado. igreja. Igreja Amém. com I maiúsculo. Amém. Obrigado. A igreja não tem o poder de julgar ninguém. Nós não somos justos nem juízes, né?
né? Cabe a Deus todas as coisas. A nossa missão é levar a mensagem de amor, de paz, de esperança, de fortalecimento, da direção, né? E eu vejo, eu sinto o Espírito Santo em você. Deus é Amém. contigo, viu, querido? Obrigado. Forte Obrigado. abraço. Obrigado Obrigado. por esse bate-papo aí. Que Amém. Deus te abençoe e te guarde. Tchau, Amém, tchau. querido. Pai. Tchau, tchau, querido. Encerrar agora. Calma que agora vem um problema. Qual é o problema?